Olá, pessoal, tudo bem? Essa aula será de Ciências Humanas e suas tecnologias e vamos trabalhar a habilidade de associar as manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. Boa aula! Olá, eu sou o professor Diego, sou professor de História e nós vamos discutir nessa aula de hoje uma habilidade importante do Enem, que é a habilidade de associar manifestações culturais do presente aos seus processos históricos. História, na verdade, é uma ciência que estuda as relações entre o passado e as suas manifestações no presente. Ela não estuda o passado por si só, ou estuda só aquilo que aconteceu. Na verdade, ela se interessa por eventos que aconteceram, por eventos passados e que têm influências na nossa atualidade. Portanto, ao nos depararmos com uma manifestação cultural, temos de sempre nos ater e parar para pensar em de onde vem aquilo, qual é a origem daquela manifestação, como que ela se formou historicamente na história brasileira. Interessante de perceber que as manifestações culturais no Brasil, elas são multiétnicas, são manifestações culturais de diversos povos, que ao longo de 500 anos da nossa história foram se integrando, foram se misturando e dando origem a novas formas de cultura. No Brasil, nós não conseguimos identificar claramente uma única matriz cultural. Nossa matriz não é puramente europeia, ou puramente indígena, ou puramente africana. Na verdade, povos indígenas, europeus e africanos, no início da colonização, se encontraram aqui no nosso território e acabaram se misturando, se fundindo e dando origem a um novo povo, uma nova gente e também a uma nova cultura, que é a cultura brasileira que a gente experimenta, que a gente vivencia hoje. Essa associação, essa miscigenação, ela não foi provocada por acaso. Na verdade, esses povos não se encontraram aqui simplesmente ao acaso ou por qualquer outra razão que não uma razão histórica. Trata-se de um processo que a gente estuda bastante dentro da história do Brasil, que é o processo de colonização das nossas terras. O europeu veio até a América para explorar economicamente esse território, conseguir produtos para serem revendidos na Europa. Os índios que estavam aqui foram aculturados, foram escravizados e acabaram se fundindo à cultura europeia. Os europeus vão também por um outro processo histórico, que é o tráfico negreiro e a escravidão africana, trazer os africanos para complementar essa produção. E a partir daí, nós temos um encontro entre três das principais matrizes das nossas manifestações culturais. Agora, o mais interessante é que essas manifestações, essa miscigenação, ela não se resume somente a essas três matrizes. Nós temos outras matrizes que, ao longo de diferentes processos históricos, vão aparecendo e vão se congregando. No século XIX, por exemplo, chegam os imigrantes europeus para o trabalho na lavoura de café no Sudeste. Dão também a sua contribuição à cultura brasileira. Essa miscigenação, ela não vai parar. No século XX, com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, mais europeus de outras regiões vêm. Recentemente, povos sul-americanos, asiáticos, logo no começo do século XX, também vêm para se congregar e participar dessa formação multiétnica, dessa formação plural, que é uma das principais características da nossa sociedade brasileira. Uma coisa interessante de ser notada nesse processo é que, ao invés de termos simplesmente uma sobreposição dessas matrizes, e quando se olha para uma manifestação atual, você se pergunta, será que isso é africano? Será que isso é indígena? Será que isso é europeu? É interessante notar que às vezes é quase impossível distinguir uma única matriz, uma única influência naquela manifestação cultural. Eu gosto muito dessa imagem que está na tela aqui para vocês. É uma ilustração de um artista plástico chamado Cícero Dias, feita em 1933 para o livro Casagrande Senzala. Ele retratou o engenho Noruega, que é um engenho localizado em Pernambuco, chamado Antigo Engenho dos Bois. E uma coisa muito interessante que ele fez foi retirar o teto do engenho, Pode perceber que nessa área central o teto do engenho ele não está sendo representado, para ele conseguir ilustrar as relações entre senhores, as relações entre escravos que se dão dentro da casa. Eu destaquei uma região da área externa, exatamente aqui, destacada nesse quadro,
aonde nós percebemos os filhos de escravos brincando com os filhos dos senhores. Claro que essa brincadeira aqui é uma brincadeira também ainda marcada pela escravidão, não é? Nós temos aí a criança europeia, não é? Brincando de carroça, de cavalo, com uma criança de origem escrava, não é? Aqui nós temos uma representação de uma brincadeira um pouco mais leve, vamos dizer assim, não é? Uma criança brincando numa gangorra com uma criança escrava. Essa interação entre senhores, filhos de senhores brancos e filhos de escravos deu origem a uma nova cultura. Essa nova cultura brasileira, ela é marcada por essas interações. E às vezes não dá mais para distinguir o que é europeu, o que é africano. E a gente chama, não é? Ou os teóricos tentam classificar isso como uma cultura genuinamente brasileira. Tem uma frase muito interessante do Darcy Ribeiro sobre esse assunto, onde ele diz que o que marca a nossa brasilidade, o nosso sentimento de pertencer ao Brasil, é o fato de termos em comum uma ninguémdade. Nós não temos uma única matriz, nós temos essa formação polissêmica, né? Essa formação poliétnica. E isso deu origem a uma cultura muito rica, muito vasta e que tem influências diretas desses processos históricos. A escravidão, o trabalho imigrante, a imigração para fins, não é, da industrialização a partir do século XX e século XXI. O Enem quer saber se você é capaz de olhar para esse tipo de situação e conseguir identificar. Não é? Quando você olha para uma cena de uma cultura brasileira, de se manifestando através da capoeira, através do carnaval, o Enem quer saber se você consegue perceber que essa miscigenação ela é historicamente formada, ela é uma miscigenação que não foi feita por acaso, que ela é relacionada a alguns eventos históricos. Agora, uma situação muito interessante de se discutir em cima, não é, dessa habilidade, é que essa miscigenação e essa mistura, ela não se deu em iguais proporções. Nós não temos na mesma quantidade, na mesma proporção, influências africanas, indígenas e europeias. Por uma questão própria da lógica da colonização, a cultura europeia ela se impôs sobre a cultura indígena, ela se impôs sobre a cultura africana. E exatamente por isso, nós temos alguns eventos e algumas manifestações que mostram a preponderância da cultura europeia. Nós estamos falando português. Pouca gente no Brasil, a não ser os índios, falam tupi. Claro, o português brasileiro ele é diferente do português de Portugal. Por quê? Porque nós temos influências indígenas, nós temos influências africanas, mas a proporção de mistura ela não é igualitária. Há uma grande predominância da cultura europeia, há uma grande predominância da cultura do colonizador. Ele se impôs. Por isso que é muito comum você encontrar homenagens, por exemplo, aos bandeirantes. Existe nome de rodovia, existe nome de escola, existe nome de hospital, existe nome de praticamente todo o comércio no Brasil, especialmente no Sudeste, que homenageia os bandeirantes, os desbravadores do sertão, aqueles que expandiram as nossas fronteiras para o Oeste. Agora para pensar um pouco. Em cima de quem se deu essa expansão? De quem era esse território antes dos bandeirantes chegarem? Nós temos estátuas dos bandeirantes em diversas cidades que foram fundadas por eles, que foram desbravadas por eles. Mas existem poucas estátuas em homenagem àqueles que foram derrotados pelos bandeirantes, em homenagem àqueles que eram, às vezes, mortos e chacinados pelos bandeirantes. Será que não é o momento de fazer e de pensar isso de forma compensatória? Será que Zumbi dos Palmares, que também se opôs ao poder dos bandeirantes e ao poder da colonização, será que não é o momento de se relembrar e comemorar a presença e a memória de Zumbi dos Palmares na nossa história? Claro que é. Exatamente por isso que, ao analisar as manifestações históricas no Brasil, nós temos que tomar cuidado com o ponto de vista que se lança sobre essa manifestação. Não é? Há uma interdependência entre elas. Nós temos que tomar cuidado para não valorizar somente um lado, não é? Para não valorizarmos somente o lado português, ou somente o lado indígena também, ou somente o lado africano. O mais interessante é perceber essa
polissemia, não é? É perceber essa grande manifestação, essa grande profusão de culturas que se formou na história brasileira. Esse é o monumento a Zumbi dos Palmares, localizado no Rio de Janeiro. E diante daquilo que eu venho discutindo com vocês, não é, sobre perceber que essas manifestações culturais elas são fruto da nossa história, é interessante analisar que existe resistência por algumas pessoas de aceitar esse tipo de compensação. Existem pessoas conservadoras na sociedade brasileira que acham que não, que realmente só os bandeirantes merecem essas homenagens, que só esse tipo de manifestação cultural europeia, por exemplo, a língua portuguesa, deve ser mantida, deve ser cultuada. E essa cultura africana, indígena, sul-americana, não é? Às vezes até ela passa desapercebida e esquecida. É papel do governo, é papel das entidades e das organizações não governamentais manter essa pluralidade, mas também é papel do cidadão brasileiro reconhecê-las e valorizá-las. Nós não somos um país de uma única etnia. Vergonhosamente, essa estátua no Rio de Janeiro ela foi pichada. Ela foi pichada de branco por alguns vândalos à noite, claro, né, que tinha uma intenção evidente e descarada de mostrar o ponto de vista deles de que não há essa compensação, de que Zumbi, de certa forma, não merece essa homenagem, porque talvez para a pessoa que pichou esse monumento, ele não seja significativo. Só que nós temos no Brasil uma grande população afrodescendente, nós temos no Brasil ainda civilizações quilombolas que mantêm as tradições dos quilombos de 3, 4 séculos atrás. Será que para essas pessoas a memória de Zumbi ela não é importante? Será que as manifestações afroculturais elas não são importantes? Claro que sim. E é exatamente isso que a prova do Enem vai buscar. Um aluno que reconheça, numa roda de capoeira, a polissemia, que reconheça que há influências africanas, europeias e indígenas na música, nos instrumentos, na dança, e como o Brasil, de certa forma, se apropria dessas influências e acaba dando a sua cara, acaba dando um jeitinho muito próprio, seu. Há algumas festas também famosas entre nós, como, por exemplo, o Carnaval. De quem é o Carnaval brasileiro? Será que ele vem do intrudo, das festas europeias? Será que os ritmos são só africanos? Será que, na verdade, nós não estamos falando de uma grande profusão, de uma grande aproximação? Talvez seja isso, que você tenha que abrir os seus olhos quando se deparar com questões dessa habilidade em específico, que está te avaliando na capacidade de perceber que essa polissemia, que essa formação multiétnica, ela vai aparecer nas nossas manifestações diárias. Na minha, na sua, no seu dia a dia, nós entramos em contato diretamente com o nosso passado, com o passado brasileiro. Muito obrigado pela sua atenção, bom estudo, reflita sobre tudo que nós falamos aqui. Um abraço. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 93. Bom estudo e até a próxima aula!